Eu continuo falando de saúde, de volta com o nosso quadro Consultório do Tribuna Livre, onde toda quinta-feira nós recebemos um médico aqui no programa para falar sobre os assuntos que interessam ao povo da Paraíba. E desta vez nós vamos falar sobre o Novembro Azul, o mês mundial de combate ao câncer de próstata. Estou recebendo aqui nos estúdios o médico urologista do Hospital Napoleão Laureano, doutor João Bosco. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem contigo? Obrigado, tudo bem. Doutor, eu estava vendo inclusive um pouco sobre esse assunto. São preocupantes os números e os dados. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, quase 30% dos homens em todo o Brasil, a causa da morte está relacionada à questão do câncer de próstata. Primeiro eu queria perguntar ao senhor, o que é o câncer de próstata? Obrigado mais uma vez por estar aqui na Arapuã e agora a oportunidade de estar sendo entrevistado por você. Seja bem-vindo. Muito agradecido. Bruno, na verdade, o câncer de próstata é uma doença que acomete a população masculina e está relacionado com um órgão que está na nossa pelve. E esse órgão é um órgão que tem uma íntima relação com a nossa relação sexual, por exemplo, né? Ele está relacionado com a nossa fertilidade. Então, quando você fala em câncer de próstata, é uma doença, né, maligna, né, no caso, que vai afetar a vida daquela pessoa caso ela não seja tratada no momento exato, no momento correto. E nós temos aí um número alto, né? Pelo menos no Brasil, quase 30% das mortes de homens acima de 50 anos são mortes relacionadas por esse tipo de câncer. Por que no Brasil tem esse número e tem esse dado e que às vezes as pessoas pensam que isso não existe? Ah, não pega no outro, mas não vai pegar aqui na minha casa, eu não vou adoecer. Então, Bruno, as estatísticas falam pra gente, né, que os homens com a idade de 40 anos, em média, né, isso é estudo, fala pra gente que a cada 10 mil pacientes vai ter um com câncer de próstata. Entre 50 e 60 anos, a cada 100 homens vai ter um câncer de próstata. E acima de 60, 70 anos, essa percentagem cai para 10, então a cada 10 vai ter 2 ou 3 vão ter câncer de próstata a partir dos 70 anos de idade. Então, realmente, como você falou, é uma incidência muito alta na população masculina. Tem um fator relevante com a questão da idade do paciente. Quanto mais idoso, o seu risco de ter a doença é muito maior, a gente sabe disso. Tem a relação com o histórico familiar também, é uma coisa muito importante que a gente vem relatando. O paciente às vezes tem histórico de câncer, o pai tem câncer de próstata, o irmão teve, enfim, o tio teve, esse paciente tem um risco maior de câncer de próstata. Então, a gente sabe disso. E em relação à estatística, como você bem relatou, o câncer de próstata, ele é o câncer de maior incidência na população masculina, ele perdendo apenas para o câncer de pele. Você vê como é incidente o câncer de próstata na população masculina. É o segundo câncer mais frequente, tirando o câncer de pele. Pensando nisso, aí, em relação à mortalidade, é o câncer que mais mata, perdendo apenas para câncer de pulmão. Para você ver como é alta o risco de mortalidade quando a pessoa tem uma doença e não consegue tratar especificamente. Eu tenho sempre falado, sempre quando estou participando de campanhas, Novembro Azul, Outubro Rosa e tal, questão do combate ao suicídio, eu falo que às vezes o governo, as instituições do nosso Brasil, elas só se preocupam com algumas doenças exatamente no mês da campanha. Ao que me parece, só é preocupante, só se fala em câncer de próstata no mês de novembro, logo depois, nos demais 11 meses do ano, não se fala mais. Se você buscar no Serviço Público de Saúde, você não vai encontrar nem esse nome, câncer de próstata, não, só vai ter lá no mês de novembro. Doutor, isso não é prejudicial? Você não está ali deixando de lado algo tão importante que preocupa os dados, preocupam? Bruno, é o seguinte, o câncer de próstata é uma doença que não tem um mês que ele vai apresentar, né? Isso não existe, né? Mas o intuito do câncer da campanha Novembro Azul, né, que foi criada há 11 anos, né, a gente sabe que foi uma campanha voltada para a saúde do homem especificamente. Né? E aí viram que no homem é o que mais mata, assim, a doença que mais mata e que tem um fator super relevante em relação a tratamento seria o câncer de próstata. E aí focaram no Novembro Azul e o câncer de próstata. Assim como o câncer de mama, que tem a campanha do Outubro Rosa, no Novembro Azul as instituições, de um modo geral, elas visam acolher o paciente. Aquele paciente que não tem acesso à instituição, aquele paciente que nunca foi à consulta por algum motivo, e às vezes até por falta de orientação, até de conhecimento mesmo, acha que não vou porque eu não estou sentindo nada, não precisei de um médico.
Eu atendo muitos pacientes assim. Foi bom você relatar nesse ponto, porque eu trabalho hoje, eu faço parte da equipe de urologia do Hospital Napoleão Laureano, e é um hospital que é referência no nosso estado para tratamento de pacientes com câncer. E, por ser referência, é o único hospital no estado que você consegue acolher o paciente de forma completa. Geralmente o paciente chega para a gente, Bruno, ele já vem encaminhado, né? Se você for lá, eu quero ir lá no Laureano marcar uma consulta. Por ser um hospital filantrópico, existe sim ala particular, mas também a nossa grande demanda é o SUS. Mas os pacientes que chegam para a gente através do SUS, isso vem encaminhado via CISREG, que é o Sistema de Regulação do Estado e da Prefeitura. A gente recebe pacientes do estado inteiro, de Souza, de Cajazeiras, Pombal, do Alto Sertão, daqui da região próxima também, do Cariri. Então, a gente recebe pacientes de todo o estado. E eles já vêm para a gente com o diagnóstico do câncer, né? E quando a gente chega lá, muitas das vezes o paciente já vem em uma forma avançada da doença. E isso é o que toca o fator da campanha. Por quê? Para o Estado, e de um modo geral, é mais vantajoso o Estado tratar o paciente de uma forma inicial. Porque se ele tratar o paciente da forma inicial, onde o paciente tem perspectiva de cirúrgica e 90% de cura, a chance daquele paciente trazer ou precisar mais do sistema de saúde é muito baixa. Então, para o hospital, para as grandes instituições e para a saúde, para o Ministério da Saúde, então, é muito vantajoso para eles investir na campanha, porque vai fortalecer o conhecimento do paciente, procurar o médico para tentar descobrir a doença na forma inicial. Na verdade, o Novembro Azul não é uma campanha de prevenção do câncer de próstata, né? E às vezes a gente fica meio desnorteado. Não é uma prevenção do câncer de próstata. A campanha do Novembro Azul é uma campanha para acolher os pacientes que ainda não tiveram esse primeiro contato com o seu urologista voltado para o câncer de próstata. Porque, na verdade, a prevenção do câncer de próstata é diferente do câncer de pulmão, por exemplo. Você, vou prevenir câncer de pulmão. Você para de fumar, você está trabalhando numa fábrica de tijolo, de cerâmica, você vai usar uma máscara, que é o EPI. Então, você tem formas de prevenção do câncer de próstata especificamente para aquela área. Hoje em dia, antes não era lei, mas hoje já é lei você usar aqueles atendentes de posto de gasolina, usar a máscara de proteção, porque aquilo ali, o benzeno, na verdade, e alguns outros componentes do combustível, eles são um fator agressivo para câncer de bexiga, por exemplo. E aquelas pacientes estavam tendo câncer de bexiga. Então, com isso, a próstata, não existe uma prevenção especificamente para a próstata. O que existe é a gente tentar descobrir a doença no estágio precoce. E isso é que faz toda a diferença. Quando a gente tem a doença no estágio precoce, a chance de sobrevida e de qualidade de vida do paciente é totalmente diferente daquele paciente que já vem com a doença bem avançada. Por falar em estado precoce, pergunta ao senhor, a idade correta de se começar a ficar atento ali aos sintomas e aos sinais é a partir dos 40 ou os 50 anos? E o que é que o homem deve ficar atento no seu dia a dia, para algum sinal de alerta que está sendo aceso ali? Isso é uma boa pergunta, Bruno. A gente sabe que a próstata, apesar de estar localizada na nossa pelve, né, na nossa bacia, que a gente fala, ela não tem um nervo especificamente da próstata. Você diz, estou sentindo dor na minha próstata. Quando você vem sentir algum sintoma relacionado à próstata, é mais um sintoma inespecífico, né? Você pode ter às vezes um desconforto ao sentar, às vezes um desconforto para urinar e às vezes até para evacuar, né? Não tem nenhuma relação com doenças do trato digestivo, né? Principalmente pensando em doença do colo ou do reto, não tem nenhuma relação, mas às vezes por ser um órgão que está em íntimo contato com a próstata, às vezes você pode sentir um desconforto ali sim, na hora de evacuar, na hora de urinar. Às vezes tem alteração até, os pacientes chegam para a gente relatando alteração no esperma, às vezes até da cor do esperma. E são sinais, subsídios que a gente tem clínico de tentar investigar melhor esse paciente. Na grande maioria das vezes o câncer de próstata, Bruno, ele não causa sintoma nenhum. O paciente já chega para a gente, quando ele vem ter algum sintoma, a doença já está, a gente chama avançada, né? Então tem essa relação. E a próstata é um órgão bem característico. O principal meio que os médicos utilizam na questão de identificar algum problema é a questão do exame do toque, né? Isso que é algo ainda meio que polêmico por conta de uma questão machista na nossa sociedade e tal.
eu queria que o senhor tratasse um pouco sobre essa questão do exame do toque. Como é que ele se dá? Existe algum outro meio? Porque tem cara que, rapaz, eu não vou porque o médico vai fazer isso, fazer aquilo. Você não vai deixar de ser homem se fizer um exame, não é isso? Exato, Bruno, exato. É muito engraçado porque eu estava até comentando isso. Os pacientes mais novos, a população mais nova, ela já tem uma consciência diferente daquele paciente mais idoso, né? Uma população mais idosa. Respondendo a sua primeira pergunta, em relação à investigação, o ideal é você começar a investigação a partir dos 50 anos de idade. Isso é o que a sociedade recomenda, que a gente procure a investigação a partir de 50 anos de idade. Quando você tem um risco relativo para a doença, como histórico familiar, ou alguma herança genética, por exemplo, ou a raça negra, também tem relação com um fator de risco maior para câncer de próstata. Então, ao invés de você iniciar essa investigação aos 50 anos, você antecipa isso aos 45 anos de idade. Né? Mas eu falo para os meus pacientes, que vem muito paciente no meu consultório, e não é diferente para os outros colegas também, os pacientes hoje, a partir dos 40 anos, eles já vêm no nosso consultório. A gente solicita os exames laboratoriais, que basicamente para a gente fazer uma detecção precoce do câncer de próstata, existem 2 exames muito simples e de custo baixíssimo para a população, inclusive, né? Às vezes você não tem acesso no SUS, mas você pode pegar e qualquer laboratório colher o seu PSA, por exemplo. É um exame que não é um exame de alto custo, é um exame que é colhido através do sangue, e essa enzima da próstata tem muita relação com o câncer de próstata. Além disso, para complementar essa investigação precoce, a gente tem que lançar mão, sim, do exame físico, que é um grande tabu, como você está falando, e a gente sabe que isso não é diferente, não muda. Há muitos anos é feito dessa forma e a gente não tem um exame ou uma perspectiva de mudar isso. A gente sabe que quando a gente consegue um exame do PSA com o exame do toque, a chance de você ter um exame mais fidedigno, né, mais correto, mais plausível de detecção da doença precoce é bem maior. Dr. João Bosco, médico urologista, que atende também no Hospital Napoleão Laureano, muito obrigado pela entrevista conosco, por essa prestação de serviço ao povo da Paraíba. Obrigado, Bruno. Um grande abraço para o senhor, tá bom?